Então, galera, a turma aqui da comunidade já viu essa aula várias vezes, né, alguns deles. Porém, quem é novo e não me conhece exatamente, precisa entender um pouco o porquê de eu ter começado o que eu comecei, por que eu faço o que eu faço e da onde surgiu toda essa ideia. Então, eu sempre gosto de falar um pouquinho quem é o Gustavo, né? E o que me trouxe até aqui, o porquê de fazer, da gente chegar aqui e eu estar te dando aula no Zoom sobre organização pessoal semanal. Então, essa aqui é basicamente a minha linha do tempo até aqui. Eu comecei lá em 2019, né, quando assisti a um vídeo do Thiago Nigro. Então, foi esse o ponto de partida de tudo. Foi um vídeo que eu assisti do Thiago Nigro sobre desenvolvimento pessoal. Eu já vinha ali há alguns anos estudando sobre investimentos, né, desde 2016, 2017, com a Natália Cury. Aprendi sobre renda fixa, sobre renda variável, já era parte do Thiago, comecei a acompanhar ele mais de perto, até que um dia que eu caí nesse vídeo dele. Ou seja, o Thiago, nesse vídeo, ele despertou em mim o Gustavo lá de antigamente, o Gustavo criança da escola, o Gustavo da faculdade. E quem era esse Gustavo da escola, esse Gustavo da faculdade? Era um aluno super determinado, esforçado. Eu sempre fui o cara ali que busquei sempre as notas máximas, eu nunca fui para uma prova para buscar média, por exemplo, né? Então, isso tudo me fazia ser um pouco bem diferente da turma em si, né? Porque a galera só queria ali passar de ano, passar de semestre e tal, e eu não, eu sempre buscava mais. E eu não entendia o porquê disso, era natural de mim. Então, todo esse esforço, toda essa dedicação, dos professores me utilizarem como referência ali, em questão de desempenho, de dedicação, né? Então, eu sempre gostava disso, de ter esse retorno, e eu sempre fiz algo como se fosse natural. Para quem não sabe, eu sou engenheiro de formação, eu sou engenheiro de produção e engenheiro civil, eu formei nas duas áreas. Quando eu me formei na segunda vez, lá em 2016, foi o período da minha vida que eu tinha abandonado. Então, por isso, esse vídeo do Thiago me resgatou. Lá em 2016, eu meio que já trabalhava como engenheiro numa empresa aqui no Espírito Santo, num projeto portuário, só que eu comecei a deixar a parte dos estudos de lado. Eu meio que tinha cansado. Talvez por ter feito duas faculdades seguidas, 7 anos e meio, aquilo me encheu tanto que eu falei, cansei. Então, continuei só trabalhando, sempre fui bem no trabalho, nunca tive nenhum problema, mas comecei a questão de viver muito ali, enfim, em função do final de semana. Começou aos pouquinhos, né, a questão de sair muito, tem até uma foto aqui de um aniversário meu, não que eu não saia mais, mas eu reduzi muito isso, porque eu estava indo num caminho muito desalinhado com tudo aquilo que eu buscava desde que eu entrei na faculdade, por exemplo, né? Eu sempre tinha o meu próximo passo, o meu próximo objetivo, o que eu vou fazer agora. Mas quando eu formei na segunda vez, que eu já estava trabalhando como engenheiro, eu meio que perdi o meu próximo passo. Eu não sabia, tipo assim, não tinha colocado um objetivo. Estava trabalhando só por trabalhar, cumprindo aquele horário padrão ali, né? De entrar às 8, de sair às 6, e chegava segunda-feira, daquele negócio de, caramba, chegou segunda, tenho que trabalhar, tenho que cumprir o horário, e torcendo para que chegasse a sexta-feira para poder curtir, para poder aliviar a cabeça, né? Porque normalmente para a maioria das pessoas é isso que é o final de semana, é o alívio, fugir da realidade da semana. Aí por isso que tem a questão do sair muito, do beber muito, gastar muito dinheiro com determinadas coisas. Então isso muitas vezes as pessoas fazem por comportamentos sem pensar. Só que a partir desse momento que o Thiago Nigro me engatilhou ali com essa ideia que digamos que ele me cutucou assim, o meu profundo, eu falei, caramba, eu estou me perdendo. Cadê o Gustavo dedicado, esforçado, da escola, da faculdade, que sempre queria algo a mais, que queria construir algo? Foi então que eu decidi acordar mais cedo do que o meu habitual, né, do que o meu costume, que era normalmente 7h15, que eu tinha aquela ideia de acordar em cima da hora para tomar banho, comer, sair correndo, pegar o trânsito para chegar em cima do horário de trabalho. Sempre aquele senso de urgência lá em cima. Então, isso eu comecei a quebrar de pouquinho em pouquinho. Porque esse vídeo do Thiago é o vídeo que ele conta a história ali dele com a Camila, o porquê deles acordarem às 5 horas da manhã. Então, era um motivo por trás de um objetivo. Então, eu falei, caramba, se o Thiago Nigro, até então, lá no 2019, era o iniciozinho dele, ali do boom, né? Do boom
na internet. Antes dos desafios e tal, ele estava começando. E aquele vídeo despertou algo em mim. Falei, pô, olha o cara, já está ali fazendo a empresa online dele, acabou de vender a empresa de investimentos dele, fez 1 milhão. Se eu começar a me concentrar nos meus pontos fortes, começar a me dedicar no que realmente eu sou bom, eu posso chegar lá também. Então, qual foi a minha decisão ali? Acordar mais cedo para começar a estudar, começar a ler as coisas que ele também estava fazendo, para que eu pudesse ganhar a visão e saber como eu também poderia construir aquilo. Então, essa foi a minha decisão de acordar mais cedo na época. Eu me coloquei um propósito, acordar mais cedo para eu melhorar o meu desenvolvimento pessoal. E, a partir dali, construir algo maior para mim. Só que era uma sementinha, né? Eu não sabia exatamente de onde aquilo ali sairia, do que aquilo ali iria se transformar. Naquela época, eu nem pensava em poder de disciplina, nem pensava em produzir conteúdo, eu não tinha ideia nenhuma. As coisas foram acontecendo. Cada passo que eu me colocava em desconforto, aparecia uma coisa, um desafio, que eu me colocava à prova, e assim eu fui indo adiante. Então, meu ano de 2019 todo foi meu ano que eu treinei a acordar cedo, que eu treinei a criar minha rotina, que eu fiquei bom nisso e digamos, daquela coisa forçada que eu não gostava, se tornou uma coisa normal. Então, se tornou uma prática para mim. Lá em 2019, eu só fazia durante a semana, eu ficava os finais de semana livre. Naquela época, eu namorava, então eu ficava ali final de semana em função da minha namorada, na época. Então, eu não me prendia a isso. Então, não tinha problema para mim, eu conseguia focar durante a semana e acordar mais tarde, final de semana, conseguia controlar bem isso. Depois veio o final de 2019 ali, como eu entrei no curso do Thiago, né? Eu fiz o do Meu Milhão Turma 5, que foi a primeira turma que ele abriu no Boom de 2019, foi a turma de março, foi do final da primeira sequência de lives dele, que eu participei em todas em 2019. E no final do ano a gente teve o evento presencial dele lá, que foi no Ibirapuera, né? Que ele sempre fala, aquele evento que teve 10 mil primos, eu estava lá presente e tive a oportunidade de tirar essa foto com ele e com o Joel. Peguei eles entrando ali no iniciozinho do evento, saindo todo mundo junto do estacionamento, eu juntei eles todos ali, chamei a atenção deles, falei, vamos tirar uma foto. Consegui registrar, tanto que veio uma galera depois que apareceu depois de mim ali, não conseguiu tirar foto, eles não pararam, seguiram adiante, mas ali foi um marco para mim, ter ficado do lado deles. Eu estava no início ali, fazia só para mim, era estudos, era principalmente para os meus estudos, para o meu trabalho de engenheiro na época. Nessa época eu estudava para ser prático de navios, né? Que é aquele cara que manobra navios no porto, na entrada e saída, que tem um dos maiores, digamos, salários no país, que é o concurso mais difícil que tem. Dependendo da zona de praticagem na costa brasileira, um prático ganha aí 100 mil por mês. Para trabalhar uma semana, folgar outra, ou trabalha 15 dias, folga 15. Então, é um trabalho, tipo assim, de alta importância, né? Porque é um trabalho de alto risco. Então, o valor alto está nisso, né? E da movimentação também ali. E nessa época, como eu era engenheiro e trabalhava no projeto portuário, eu tinha contato com práticos. Eu falei, pô, para eu sair aqui de engenheiro da empresa para melhorar meu patamar, eu só via concurso naquela época, porque eu não entendia sobre empreendedorismo, não entendia sobre investimentos totalmente ainda, né? Então, a minha cabeça foi crescendo, foi ampliando, e aí eu fui construindo a minha visão, as minhas perspectivas, dando meu próximo passo, acompanhando esses caras, lendo os livros e colocando em prática. Então, de pouquinho em pouquinho foi crescendo. Tanto que veio 2020, veio a pandemia, e aquilo ali não mudou nada na minha rotina. Eu melhorei muito na pandemia. Por quê? Porque o meu trabalho de engenheiro se tornou home office. Como era tudo projeto, trabalhava só em casa, eu não perdia mais quase 40 minutos, 1 hora no trânsito, na ida e na volta. O tempo de deslocamento eu transformei em tempo de estudo, que para na época era para o concurso em si, e para leitura. Então, era basicamente também do tempo que a gente não saía de casa, ninguém podia sair, ninguém sabia o que estava acontecendo. E eu saí da janela de 5 horas e comecei a me treinar a acordar às 4 da manhã. Nessa época, eu conseguia dormir mais cedo, porque era movimentação menor, né? Eu não ia na rua, não fazia nada, treinava aqui no meu quarto. Inclusive, tudo isso tem lá no meu feed do Instagram, essa parte de 2020, né? Que foi quando eu comecei a compartilhar. Porque veio a quarentena
eu pensei assim, eu preciso aumentar a minha cobrança para não quebrar o que estou fazendo. O que eu posso fazer? Comecei a compartilhar diariamente a minha rotina no Instagram. Esse aqui é meu plano inicial, né? Era só as janelinhas em branco, e esse aqui era o meu primeiro relógio que eu postava, que era meu Band. Na época, eu nem tinha por disciplina, não existia nada, eu postava ele ali com a minha loguinha do Flamengo, e ficou por muito tempo assim. E, e eu criei um gatilho a mais sobre o acordar cedo, né? Porque quando eu passei a acordar e mais tirar foto do relógio e postar, aquilo ali se tornou um compromisso para mim. Só que de tanto eu repetir, de tanto que eu fazer, se tornou um gatilho automático, porque o meu telefone tocava, já acordava procurando o celular para tirar a foto do relógio para postar. Então isso tornou-se uma coisa automática na minha cabeça que me ajudou a progredir ali na questão do acordar cedo. Então, a manter a constância. Isso foi muito legal porque eu fiquei por meses assim, em 2020, treinando a minha autodisciplina diária. E como eu não saí de casa, eu peguei a rotina que era só de semana e passei para o final de semana também. Então, eu comecei a treinar a minha autodisciplina de domingo a domingo. E aquilo ali, quanto mais eu fazia, melhor eu ficava. Mais eu fazia, melhor eu ficava. Então, foi isso. E nesse período de 2020, que eu comecei a compartilhar a minha rotina no Instagram, foi quando o meu Instagram começou a crescer, ó, o iniciozinho da minha curva do Instagram aqui. Por quê? As pessoas começaram a se interessar pelo que eu fazia, pela minha disciplina, e principalmente pelos meus planners e a minha organização. Foi quando, no final de 2020, que eu já estava entendendo bastante ali sobre investimento, sobre empreendedorismo, e o meu Instagram crescendo, eu falei assim, faz sentido eu empreender com o meu conhecimento. Porque eu já tinha criado a visão de longo prazo. Eu falei, caramba, eu posso trabalhar sozinho, com o meu próprio esforço, sem depender de um concurso, sem depender que alguém marque a prova, porque a prova da praticagem, a última foi 2010. E até hoje não saiu outra prova. Inclusive, se eu tivesse continuado estudando, não tem previsão da próxima prova ainda. Ou seja, estou estudando, gastando meu tempo para esperar uma prova sair, que depende de alguém marcar a prova, que depois que eu passar, eu dependo de um conselho de praticagem, ou seja, eu não dependo do meu próprio esforço. Aí eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa que dependa só de mim, do meu próprio esforço e crescer em cima disso. Foi aí que eu decidi empreender com o meu conhecimento, com o que eu sabia, com a minha facilidade de estudar, com a minha facilidade de conseguir transmitir com mais clareza, né, sobre conteúdos mais difíceis, porque eu fazia isso na faculdade, eu fazia isso na escola. Eu era o aluno que estudava e depois todo mundo vinha pedir para mim a ensinar. Então, já tive muito dessa prática. Então, isso foi interessante. E eu nunca tinha visão que eu poderia fazer algo com isso. Então, foi de pouquinho em pouquinho. Uma ideia na minha cabeça, que eu criei uma rotina, comecei a colocar em prática, do nada eu vi uma perspectiva. Caramba, eu posso trabalhar com isso. Só para vocês entenderem que não é do nada que as coisas acontecem. Eu não aprendi a minha rotina do nada. Foi, tipo, meses e meses de prática. A ideia do Poder Disciplina também, eu comecei sem saber o que eu estava fazendo. No final de 2020, eu pedi demissão do meu trabalho de engenheiro e dei o nome ao que eu vinha fazendo, ao movimento de poder e disciplina. Comecei a colocar nos meus posts, comecei a fazer caneca, adesivo, colar lá em todos os lugares que eu podia. Por quê? Porque quanto mais eu visualizasse a minha própria marca, mais aquilo se tornava real para mim. Ou seja, eu comecei a utilizar, por exemplo, conceitos lá do Napoleão Hill, né? De visualização, até próprio do próprio Milagre da Manhã tem visualização. Eu comecei a tangibilizar a minha marca para mim. Ou seja, eu comecei a plotar em todo lugar possível. Porque quanto mais eu olhasse para aquilo, mais aquilo se tornava real para mim. E é o que eu cada vez mais faço. Plotar. Hoje a galera já, por exemplo, compra as camisas, compra as canecas. Então, eu criei um movimento disso e trazendo pessoas para o mesmo lugar. Sobre a organização pessoal, sobre desenvolvimento pessoal. Então, todo mundo alinhado na mesma direção para crescer um pouquinho melhor todos os dias. Então, daí surgiu o projeto Poder e Disciplina. E, através dos desafios, em 2021, eu consegui trazer vocês mais para perto para que eu pudesse ensinar toda aquela experiência que eu tive dos meus meses de aprendizado com a prática diária, com os meus planners que eu criei ali ao longo dos meses, né, com minha própria experiência. Então, foi para isso que eu criei os desafios. Só que, através dos desafios, eu percebi que vocês queriam, por exemplo, a turma da comunidade queria permanecer junta não só durante o desafio, mas queria permanecer junta durante o ano todo. Foi para isso que eu criei a comunidade Poder e Disciplina, que as pessoas pudessem continuar com a interação
não só durante os desafios ali de 3 semanas, mas por todo o período. Porque normalmente quando o desafio acaba, as pessoas meio que desanimam, né? Porque elas meio que se sentem sozinhas e perde a força do grupo. Então, para isso tem a comunidade, para a gente permanecer juntos ao longo dos meses nessa melhoria contínua, né? Todas as semanas tem esses contatos, tem o grupo para puxar, para inspirar, para motivar. Então, isso é o legal. Ou seja, apenas comece. Se você tem alguma coisa de um projeto pessoal, um projeto profissional, apenas comece. Se coloque à prova, vá construindo que as coisas vão acontecendo. Beleza? Então, essa aqui é um pouquinho da minha história, como eu comecei, por que eu faço o que eu faço e como surgiu o Poder e a Disciplina.